livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, a partir do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, capítulo 36. O verso de número 1, vamos ler até o 7. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra do Senhor, que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor. Obrigado por esta manhã, por este encontro. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de, como igreja, nos reunirmos nesse local. A Tua palavra ensina que, reunidos no Teu nome, o Senhor está entre nós, o Senhor está conosco, o Senhor é por nós, e o Senhor que nos trouxe até aqui, certamente quer nos ensinar algo que está no Teu coração, e nós abrimos o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua santa, poderosa, viva e eficaz palavra, e que o Senhor, falando conosco, nos dê sabedoria para compreendermos e experimentarmos pela prática da vida, no chão da vida de todo dia, Senhor, podermos presenciar e experimentar o quão importante e poderosa é a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu costumo pregar nos domingos duas mensagens, né? Uma pela manhã e uma à noite. Hoje, especialmente, estou pregando pela manhã. À noite o Alexandre vai pregar. E também, para quem ainda não sabe, às segundas-feiras nós começamos um projeto dentro da igreja de discipulado, que nós chamamos de Segunda a Mais. É um culto que nós estamos realizando todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, só que com uma ênfase maior em desenvolvimento e relacionamento. Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento ministerial, um discipulado mesmo com um pouco mais de profundidade para aqueles que no seu coração querem se desenvolverem no seu relacionamento com Deus e especialmente no seu relacionamento também com a igreja do Senhor, porque nós servimos a Deus no outro, nós fazemos as coisas do Senhor em unidade, em coletividade, a comunidade de fé. Então é muito importante que como igreja a gente se envolva no relacionamento. A segunda-feira ela é especial para isto. E esta mensagem que eu vou pregar agora para você é uma mensagem que ela é mais para a segunda-feira do que para o domingo. O domingo, normalmente, eu trago mensagens mais evangelísticas, trazendo um conceito um pouco mais, eu não vou dizer superficial, mas de um conhecimento mais abrangente para aqueles que são novos na fé, para aqueles que também já têm uma certa experiência. Mas hoje, especialmente, eu quero trazer uma mensagem de um discipulado um pouco mais profundo, como a gente faz na segunda-feira. Essa mensagem, inclusive, já que eu prego 2 vezes, eu vou pregá-la amanhã novamente. Claro que a mensagem, ela muda um pouco, mas amanhã eu quero continuar nesse tema na segunda a mais. Então, se você quiser vir para ouvir um pouco mais sobre ela, ou
se não quiser vir, já ouviu hoje também. Mas essa palavra então, ela fala, o contexto dessa história é a construção do tabernáculo. Deus tirou o povo do Egito, um povo que 400 e tantos anos era escravizado no Egito, debaixo de uma palavra prometida a Abraão. Esse povo então foi resgatado, e Deus usou Moisés para resgatar esse povo. E esse povo, uma vez resgatado, agora eles foram na direção da terra que o Senhor havia prometido. Só que a Bíblia vai dizer que uma viagem de 40 dias aproximadamente levou 40 anos, por conta da desobediência, da incredulidade, da idolatria, da rebeldia. Um povo que era para ficar um tempo curto, acabou ficando mais tempo do que deveria, ao ponto de que aquela geração que saiu do Egito, a não ser Josué e Calebe, nenhum deles entraram, porque a mente não acompanhou o processo de Deus. A mente, apesar de estarem livres nos seus corpos, a sua mente ainda era escravizada. É muito importante a gente entender os tempos e os modos do Senhor, as novidades e os projetos que Deus traz sobre a nossa vida, para que a nossa mente não fique cauterizada. Difícil é o Senhor trabalhar numa mentalidade cauterizada. Dificilmente o Senhor consegue trabalhar com alguém que não se renova, não se inova, não se transforma, não se deixa ser transformado, não se deixa ser alvo do projeto de Deus em nós, que se chama metanoia. Quando a palavra do Senhor fala do arrependimento, sem arrependimento ninguém entra no reino, sem arrependimento ninguém é salvo, sem arrependimento ninguém compreende o seu propósito, sem arrependimento ninguém desfruta da vida nova que está em Cristo Jesus. Muitas pessoas interpretam equivocadamente o significado da palavra arrependimento. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é sentimento de culpa, arrependimento não é propriamente um reconhecimento de que estou errado mesmo. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é uma transformação de mentalidade. Sem uma transformação de mentalidade, não há como participar das coisas que Deus tem preparado para nós. É essa mudança mesmo, de conceitos, muitas vezes de crenças, de valores, que nada tem a ver com o reino de Deus. São coisas humanas, são dogmas humanos. Por tantas vezes, inclusive em nosso meio, dogmas religiosos que nos impedem de participar das coisas que Deus tem para nós, porque nós temos as nossas crenças, os nossos dogmas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem a ver com uma cartilha da denominação, mas fomos tão introjetados com isso, que isso moldou o nosso caráter, formou o nosso modo de pensar. E se nós não estivermos dispostos a desaprender, a se deixar ser tratado no Senhor, aquela linguagem do vaso que se quebra na mão do Senhor, para ser formado agora de acordo com a sua vontade, nós não conseguimos desfrutar. E esse povo de Israel foi um bom exemplo, porque 400 anos de escravidão são 4 gerações. É o bisavô que treinou o avô, que treinou o pai, que treinou o filho. São as culturas e os preceitos e os valores familiares, geracionais, que vão passando de pai para filho e que vão formando de fato uma cultura familiar, uma cultura de um povo. Só que nesse caso era uma cultura escrava, e aí Deus vem com uma palavra nova, e esse povo não entende, a maior parte deles não entendeu. Então o que era para ser 40 dias, tornou-se 40 anos, 40 anos num deserto, 40 anos cercados por inimigos, 40 anos
guardados pelo Senhor, vivendo num lugar de proteção do Senhor, mas muito longe daquilo que o Senhor de fato havia planejado. O Senhor havia profetizado sobre eles não creram. Essa semana eu refleti muito sobre 2 Crônicas capítulo 20, verso 20, que fala do rei Josafá, quando ele vai para uma batalha de Israel contra os seus inimigos. Ele, antes de começar a batalha, ele se levanta diante do povo e ele diz assim: creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Creiam nos profetas do Senhor e vocês obterão vitória, obterão êxito. Algumas versões diz prosperarão. E essa semana eu refletia muito sobre isso. Eu imagino que todos nós que aqui estamos cremos em Deus. Obviamente que nós cremos no Senhor. Nós cremos em Deus, cremos no poder do Senhor, cremos no fato de que o Senhor é. Por isso estamos aqui. E porque cremos no Senhor, você pode ter certeza, nós somos sustentados. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Agora, há algo especial a nós entendermos. Aqueles que creem no Senhor, mas que também creem que o Senhor levanta pessoas para, em nome dEle, nos orientar, a palavra vai dizer assim: essas pessoas encontram êxito, essas pessoas encontram vitória, porque o Deus que nós cremos fala conosco muitas vezes através de alguém. Na maior parte das vezes é assim: o Senhor agora está falando com você através de alguém, uma palavra que está sendo pregada ao seu coração. É Deus falando conosco, é Deus falando aos nossos corações, é Deus muitas vezes usando uma pessoa que a gente nem imagina, mas de que alguma forma traz uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação. E essa palavra é a ideia que nós precisávamos para prosperar. Essa palavra é a chave de sabedoria que nós precisávamos para ter êxito numa situação que precisamos resolver. Quantas vezes alguém disse alguma coisa a nós que era o que a gente precisava ouvir, que era o que estava faltando, era o que a gente não tinha entendido ainda, é o que estava bem debaixo do nosso nariz talvez, mas a gente não tinha percebido, e alguém falou, e quando falou, abriu-se o entendimento. Como diz aquela expressão, eureka, Jesus, entendi, compreendi. Deus falando através de alguém, e isto nos dá a vitória. Deus falava com aquele povo através dos seus profetas, falou muitas vezes, falou por séculos e séculos, fala até hoje. Jesus disse: o problema de vocês é que vocês mataram seus profetas. Jesus, quando vem e se apresenta a eles como Salvador, ele diz isso: vocês mataram os profetas, e eles mataram Jesus também, e mataram muitos outros, e continuam matando. Muitas vezes a gente mata alguém que Deus levantou para nos abençoar, não diretamente, objetivamente, matar de tirar a vida, mas mata tudo aquilo que a pessoa está falando porque não crê, aniquila aquilo que a pessoa liberou porque julgou ela, porque diminuiu ela, porque duvidou dela. Então tem muitas coisas que não estão acontecendo na nossa vida, Deus está sustentando, óbvio que está. Você chegou até aqui, você vai daqui para frente, as coisas vão acontecendo, Deus é a sustentação de todas as coisas, mas determinadas vitórias não acontecem porque a gente mata no nosso coração o que ouvimos falar de gente que Deus levantou para, em nome dele, nos abençoar. Esse povo passou 40 anos por causa disso. Só que ainda assim o Senhor dando a eles regras sociais, regras de desenvolvimento social. Uma sociedade, ela precisa se desenvolver.
E aquele povo escravizado, Deus estava dando através de Moisés a lei, a compreensão, o desenvolvimento social. E diz a palavra que aquele povo, eles acampavam no deserto, eles andavam, e quando Deus mandava eles parar, eles paravam e levantavam um acampamento. E eram 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E a formatação do acampamento era o tabernáculo, que é o que eles estavam construindo aqui. Esse texto fala da construção do tabernáculo. Era uma tenda, que lá na frente viraria um templo, o templo de Salomão, que a gente fala, que a gente conhece, mas na época do deserto era uma tenda, que era um tabernáculo que era móvel, porque eles se movimentavam. Mas no período que eles estavam parados, até que o Senhor determinasse, eles montavam os acampamentos. Então cada tribo montava o seu acampamento, e eles montavam um tabernáculo, e o tabernáculo era centralizado. No centro do acampamento de Israel, o tabernáculo foi construído. E a partir do tabernáculo, todas as tribos, as 12 tribos em volta. 3, 3, 3, 3. Em torno do tabernáculo. Talvez hoje a gente esteja numa configuração quase semelhante a como eles ficavam no deserto. Imagine que aqui no meio é o tabernáculo, e nós temos 3 tribos de Israel aqui, 3 aqui, 3 aqui, e teríamos 3 aqui no fundo. Assim era a construção. E isto é um arquétipo de como deveria ser a construção de toda a sociedade que quer prosperar. Toda sociedade ela é setorizada. Toda sociedade tem a área da saúde, tem a área da economia, tem a área da educação, tem a área do desenvolvimento, tem todos os setores da sociedade, e todos eles são importantes, todos eles são relevantes, todos eles são necessários, mas todos eles deveriam proceder da presença do Senhor. O Senhor no centro de todas as coisas. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é uma família cujo Deus é o Senhor. Feliz é você quando você fizer qualquer coisa na sua vida, não apenas o setor religioso de vir na igreja no domingo, mas todas as áreas da sua vida, seja qual for a tua intenção e o que você vai realizar ou já esteja realizando, a partir do Senhor, Ele no centro de todas as coisas, vai dar certo. Era isso que o Senhor queria fazer aquele povo entender, de forma prática. Deus no centro, cada tribo tinha a sua função de Israel. Se você depois for ver as tribos, você vai ver que cada uma era responsável por algo na nação de Israel, uns pela agricultura, outros pela pecuária, outros pelo desenvolvimento das cidades, enfim, cada tribo tinha a sua missão. Só que quando eles estavam acampados, o tabernáculo estava no meio, para deixar bem claro que é a partir do Senhor que todas as coisas começam. Aí Deus começa a levantar pessoas dentro da tribo, sempre fazendo através de pessoas. No caso da construção do tabernáculo, Deus levantou 2 homens, Bezalel e Aholiabe. E esses 2 homens, que foram dotados pelo Senhor de destreza, de sabedoria e de habilidade para trabalhar com toda espécie de obra artesanal, porque era isso que eles iam fazer. Eles trabalhavam com madeira, eles trabalhavam com tecido, eles trabalhavam com ouro, com prata. Eles tinham a capacidade de ir construindo todas as coisas, e não apenas sabiam fazer, mas Deus deu a eles também a capacidade de ensinar os outros a fazerem, porque essa é a vontade do Senhor. Bezalel significa a sombra de Deus, e Aholiabe significa a tenda do Pai. Ambos os significados dos nomes dão ênfase na proteção, no abrigo. E toda pessoa que é dotada por Deus para algo, como disse Paulo, todo dom é para a edificação do corpo, toda habilidade é para a construção da coletividade,
Tudo que nós recebemos do Senhor é para o serviço na construção e edificação e desenvolvimento dos outros. Bezalel é a sombra de Deus, ou seja, se você é dotado, se você tem um talento, se você tem uma destreza, se Deus te deu uma habilidade especial, essa habilidade deve servir como um refrigério, como um auxílio para a gente que está no deserto. A pessoa está cansada de caminhar no deserto, ela precisa de uma sombra. Você pode ser essa sombra de Deus. A pessoa está aflita, numa noite tenebrosa, ela precisa de conforto, ela precisa de abrigo, ela precisa de uma noite de sono, ela precisa de descanso, ela precisa de renovação. Você pode ser a tenda do Pai sobre a vida dessa pessoa. Pelo menos é assim que Deus espera que caminhemos. Um dom e uma habilidade para o desenvolvimento de algo que vai beneficiar a coletividade. Todas as pessoas bem-sucedidas em Deus, elas estão ocupadas, preocupadas, determinadas a resolver algum problema que é coletivo, a trazer alguma solução que é coletiva. Se você tem um negócio, você não tem um negócio para vender para uma pessoa apenas, você tem para ter muitos clientes. Se você oferece um bem de consumo, você não tem esse bem de consumo para uma pessoa apenas, você vai falir se você vender para uma pessoa somente. Você precisa expandir o teu negócio, você precisa vender para mais pessoas, você precisa alcançar mais gente, porque o que você tem é para a coletividade. Agora isso só vai acontecer se você entender que não se trata de egoísmo, não se trata de ganância, se trata de repartir, de compartilhar. Gente que é dotada por Deus para ser sombra, para ser tenda, para ser refrigério, para ser conforto. É o que diz o texto. Deus levantou Bezalel e Aholiabe, e diz a palavra que Deus levantou os dois e concedeu habilidade e destreza. A palavra destreza aqui na minha Bíblia está escrito destreza, mas o original significa sabedoria. Deus deu sabedoria, ou seja, a capacidade de compreender as coisas, e habilidade para aplicar na prática o que sabe. A sabedoria é um conceito, é o entendimento, a sabedoria é o conhecimento, mas a habilidade é a capacidade que você tem de transformar esse conhecimento numa prática. É o que Deus te dá, é o que Deus vai te dar em nome de Jesus. Sabedoria e habilidade, destreza para fazer algo especial. Agora entenda uma coisa, o texto é bem claro. Se você puder botar ali o verso 1 e deixar o verso 1 ali, para que a gente marque isso no nosso coração. A Bíblia vai dizer assim: Deus concedeu. Você precisa entender esse princípio para que você não se perca com tudo que Deus vai te dar. Tudo que vem do Senhor para as nossas vidas é concessão e não propriedade privada. Tudo que Deus tem para entregar nas nossas mãos é concessão e não propriedade particular. É porque muita gente se apropria do que Deus concedeu, que se perdem por causa disso. Paulo vai dizer assim aos romanos: quem primeiro o deu para que ele o recompense? Quem primeiro deu alguma coisa ao Senhor para que ele o recompense? Ninguém deu nada ao Senhor para que ele o recompense. Paulo vai dizer assim, ó: dele, por ele e para ele são todas as coisas, e por isso a glória seja dada a ele pelos séculos dos séculos. Tudo vem do Senhor. Tiago vai dizer assim no capítulo 1: irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não muda como sombras variáveis. Ele, por sua decisão, nos gerou.
Tudo que temos nas nossas mãos é concessão. Por isso você não é, você está. Eu não posso dizer assim, ó, eu sou sábio. O que eu posso dizer para você é, eu estou sábio nesse momento. Deus me concedeu uma sabedoria especial para que neste momento eu possa de fato pregar a palavra de uma forma que entre no teu coração. Eu estou, mas eu não posso dizer eu sou. Ele é. Ele é. Eu estou nele. Eu estou habilitado para algo, mas eu não posso dizer eu sou habilidoso em algo. Meu irmão, eu conheço pessoas, eu mesmo tenho um amigo que Deus deu a ele muita habilidade para falar, habilidoso com palavras, habilidoso com retórica. Recentemente sofreu um AVC e está com dificuldade na fala, não consegue falar 3 palavras. Porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer conosco e nós deixamos de estar. Deus pode devolver? Óbvio que pode, creio que fará. Mas isso fica claro como nós não somos nada, nós estamos alguma coisa. Por isso que relacionamento saudável não é esse relacionamento de possessão. Um casamento saudável não se trata de posse. Um namoro saudável não se trata de dominação. Uma religião saudável, uma congregação saudável, uma denominação saudável, é uma denominação que o que nos mantém, como eu sempre falo, é o pasto e não a cerca. Estamos porque temos uma comida que gostamos de comer, mas temos a liberdade de ir e vir, como disse Jesus, eu sou a porta. Aquele que entra por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Ele entra e sai se ele quiser. Porque o Senhor é um Deus de acompanhamento, é um Deus de cuidado, é um Deus de proteção, mas não é um Deus de dominação, Ele não é um Deus de escravos, Ele é um Deus de filhos. Deus, sendo o detentor de todas as coisas e o criador de todas as coisas, nunca quis dominar. Foi por isso que Ele botou no meio do jardim a árvore e disse: se comeres, vai dar problema, não coma. Mas ao mesmo tempo, não impediu de comer. Porque Deus não quer relacionamento por imposição e dominação. Deus quer um relacionamento por dedicação espontânea. Coisa triste você deitar no travesseiro e saber que tal pessoa está com você porque ela depende. E ela depende não é nem porque ela está encontrando em você um refúgio e está procurando a tua ajuda, ela depende porque você aprisionou ela. Você dominou de tal forma e gerou um controle tão absurdo psíquico na mentalidade dessa pessoa, que ela não tem alternativa, ela é a prisioneira da sua vida. Deus nos livre disso. Tem gente que Deus concedeu o dom, o ministério, o trabalho, mas ele ou ela se apoderou de tal forma, que aquilo está levando ela e ele a se perder, porque não entendeu que concessão é algo que pertence a alguém que nos permite. Concessão é permissão. O que nós temos é uma permissão de Deus. Permissão. Permissão para vivermos o melhor casamento possível. O melhor ministério possível. Mas entenda isso, é concessão, não é dominação. A minha esposa, o meu ministério, os meus filhos, eu devo trabalhar
para protegê-los, para preservá-los, eu devo dedicar o melhor da minha vida a eles. Mas em momento algum eu posso dominá-los. Quem entende isso tem uma vida mais pacificada. Eu chamo a Elisa de minha esposa, e é minha esposa. Mas antes de ser minha, ela é do Senhor. Eu chamo os meus filhos de meus filhos, eles são meus filhos, mas antes de serem meus, eles pertencem ao Senhor. Os filhos são herança do Senhor. O meu ministério eu chamo de meu ministério, mas antes de ser o meu ministério, é o ministério do Senhor. E se eu me apegar, porque a maior prova de amor é o desapego. E desapego não é sinônimo de desprezo. Desapego não é sinônimo de relaxamento. Desapego é exatamente essa manifestação. Eu te amo e porque eu te amo você é livre. Tem coisas que Deus não pode avançar na nossa vida porque a gente se apegou. A gente se apegou de uma forma, e verdadeiramente tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é extraordinário, tudo que Deus faz é de fato maravilhoso. Se foi Deus quem fez, é bom, é agradável, é perfeito. Mas guarde uma coisa no teu coração: o que os teus olhos ainda não viram, o que os teus ouvidos ainda não ouviram, o que ainda não subiu no teu coração, é o que o Senhor preparou para você. E por mais que o que você esteja vivendo é maravilhoso, não é nem perto daquilo que você ainda poderá viver se você não se apegar. Zele, proteja, cuide, dedique tempo, dedique o melhor que você tem, mas não domina. Porque a maior prova de amor é desapego. Deixa eu contar um testemunho. Quando nós começamos esse ministério, lá atrás, 2013, 2014, por ali, o ministério começou a crescer e nós estabelecemos a primeira igreja, que foi Ibirama. E aí na plantação da igreja de Ibirama, o projeto era: a gente precisa colocar a identidade de Itajaí em Ibirama, então a gente precisa de gente agora que consiga pegar a nossa cultura e levar, fazer acontecer, auxiliar, ajudar o povo de lá que está nascendo. Nós sempre trabalhamos com um modelo episcopal. Sempre falo, a função episcopal ela não é uma unção especial de alguém que tem algo a mais de Deus. A função episcopal é só uma função de supervisão. O que significa a palavra bispo? Supervisor. Ou seja, é alguém que supervisiona um campo. Mais do que a igreja local, tem uma supervisão agora ministerial. E os bispos na igreja fazem isso, eles cuidam mais do que da igreja local, eles têm uma supervisão ministerial. E nós não tínhamos nem ainda os nomes, eu não era ainda, não tinha ainda o título de bispo, mas a gente já trabalhava dessa forma. E um dos nossos pastores, era um pastor que estava no meu coração dizer: olha, o que ele está fazendo aqui dentro é tão bom, que a gente precisa expandir. E no dia que nós tivermos ordenação episcopal, no meu coração ele vai ser o primeiro a ser ordenado. Esse era o meu coração. Obviamente que eu não disse nada disso a ele, para não fazer a pessoa viver por meritocracia, mas estava no meu coração. Mas para testar, eu disse: cara, o que tu acha de tu começar a cuidar da igreja de Ibirama, ir lá desenvolver a igreja de Ibirama, plantar os ministérios que a gente tem lá? Ele ficou triste, não quis, não fez. O que ele fazia passou a não fazer mais direito. Não fez o que Deus estava orientando a fazer como novo, e não foi nem tirado, entregou o que estava fazendo antes disso. Por quê? Porque por mais que Deus te abençoe, a bênção apodrece. A bênção tem prazo de validade. O maná era bênção ou não era bênção? Esse povo comia maná fresquinho todo dia, mas se guardasse de um dia para o outro, dava bicho.
Água é ou não é uma bênção? Mas ela é enquanto é corrente. Retenha a água e guarde ela, deixe dentro de um copo e vá buscar depois de um tempo para você ver se aquilo ali não gerou bicho. Nós somos como rios que correm e não como poças d'água que retêm. Por mais que Deus esteja te abençoando, essa bênção, se retida, apodrecerá. Ela precisa fluir para coisas novas irem surgindo. Deus já pode ter feito grandes coisas na sua vida, mas existem coisas maiores ainda por vir. Deus não é um Deus de descartar os seus filhos, Deus é um Deus de promover os seus filhos. Só que Ele promove quem não se apega. Por isso que eu estou gastando tempo aqui para deixar uma palavrinha, não sei se botaram aí no vídeo aí que eu não vi. Deus concedeu. Tudo que Deus te dá é concessão e não propriedade particular. E aí o texto continua e vai dizer assim: e eles, Bezalel, Aholiabe e todos os que Deus deu habilidade e destreza, e que estavam dispostos a trabalhar, vieram. Tudo que você precisa para você começar a fazer o que Deus tem para você, o que você precisa você já tem, que é a riqueza interior e a disposição. Para começar qualquer coisa, você precisa de riqueza interior e de disposição. E tudo aquilo que é externo virá só depois, não virá antes. Tem muita gente que não consegue começar o novo de Deus, ou o que Deus colocou no coração, porque ele está limitado ou dependente daquilo que é externo. E o que é externo virá, isso é um fato, mas só virá depois que você executar com disposição aquilo que já tem dentro. O texto vai dizer que os homens habilidosos, qual era a habilidade que Deus tinha dado? Qual era a sabedoria? Não é esse é o verso 2. Chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens habilidosos a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Não é só ter a habilidade, ter a sabedoria, é também estar disposto. Por que eu estou dizendo que primeiro você faz o que você tem no interior, e aquilo que te falta fora virá? Segue o verso seguinte, o 3. Receberam habilidade, receberam destreza e estavam dispostos. E por causa disso receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a construção do santuário. O recurso material, financeiro, externo, aquilo que vem dos outros, só veio depois deles começarem a fazer aquilo que vinha deles. Não espere que as pessoas estendam a mão e te ajudem, se você não for o primeiro a botar a mão no arado. Não espere comoção, auxílio, contribuição, favor, ajuda no projeto de Deus para a sua vida, se você não for o primeiro a botar a faca nos dentes e começar a fazer com aquilo que já te habita, a riqueza interior e a disposição. Gente disposta encontra favor. Eu vou te dar um exemplo aqui da nossa igreja. 2013, quando nós começamos dentro da oficina do pastor Fabiano. E o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos a unção de Deus, nós tínhamos a riqueza interior que o Senhor tinha colocado dentro de nós, e nós tínhamos muita vontade de fazer. O Alex faz parte do início, sabe disso. O pastor Jô faz parte do início, sabe disso. Disposição e palavra de Deus. E recurso, zero. Eu sempre conto esse testemunho.
A única coisa que nós tínhamos condições de comprar, e nós compramos, foi um microfone, que custava R$400, e eu fiz em 10 vezes de R$40 lá naquela loja da esquina ali do centro, Multissom. 10 vezes de R$40, era tudo que nós tínhamos. Vamos começar assim. E caixa de som? Não tinha, porque microfone sem caixa de som, qual é o sentido? Aí um amigo meu, o Júnior, que é o presidente da Casa Biel, falou para mim assim: cara, eu tenho 2 caixas de som lá. Quer começar? Eu acho que vai te ajudar. Eu falei, olhei assim as caixas, fechou. 2 caixas velhas, mas funcionava. O bispo perguntou para mim, o bispo Flori, vocês vão começar? Vamos, bispo, já marcamos a data, vamos começar no domingo que vem, lá na oficina do Fabiano, e vai ser uma benção, estamos convidando, o pessoal está dizendo que vai, e o bispo assim, tá aí, e vocês têm cadeira? Eu assim, ai, não tem cadeira. A disposição era tanta, nós não pensamos na cadeira. Aí eu disse, não, bispo, não tem cadeira, então passa aqui que eu vou dar 40 cadeiras para vocês. Nós íamos chegar no dia, se não tivesse cadeira, iríamos fazer sem cadeira mesmo. A cadeira é importante, mas ela não é fundamental. Se não tivesse uma cadeira aqui, isso impediria de nós fazermos os cultos? Talvez você esteja colocando toda a tua dependência em coisas que são importantes. Você vai comprá-las, você precisa comprá-las, mas elas não são essenciais para acontecer. Você só precisa começar. Mas não fica fazendo o que eu encontro de gente fazendo planos, fantasiando o fantástico mundo de Bob, idealizando o projeto no final. Glória a Deus, quem tem uma visão de fato anda com um olhar lá no futuro. Só que tem que começar do jeito que dá agora. Se você tem a sabedoria, se você tem a disposição, comece e você vai ver o favor de Deus e as coisas vindo e sendo para a contribuição de todo o projeto. Agora tem que começar. Segundo culto, a igreja encheu no primeiro culto com 40 cadeiras. Segundo culto, eu estava pensando o seguinte, eu vou fazer o seguinte, segundo culto, os que vieram no primeiro culto já vou considerar da casa. Se der mais de 40, eu peço para os da casa levantar, porque é assim que a gente faz, dá lugar para quem está chegando. Aí o bispo me ligou de novo, e aí, como é que foi? Bispo, lotou. Não, vou dar mais 40 cadeiras então. Deu 80. Encheu. 80 cadeiras. Pensei, não vai vir 80 no próximo culto, bota 40 em pé, 40 sentados, deixa os velhinhos sentados, os mais novos, vou pegar a juventude da igreja. Aí a minha avó, que foi no segundo culto, olhou assim, eu vou dar mais 40 cadeiras. E aí nós tínhamos 120 cadeiras agora. E aí a oficina ficou lotada de cadeiras, não tinha mais. E nós teríamos que estragar a oficina do Fabiano, quebrar, Deus nos tirou do lado de dentro. Mas o que eu quero dizer para você? Quando você determina no teu coração, a partir dos valores que o Senhor já te deu pelo lado de dentro, e começa com disposição a trabalhar, tudo aquilo que falta pelo lado de fora começará a vir também. Deus vai levantar pessoas para trabalhar do teu lado. Deus vai inclinar corações para te apoiar. Mas você precisa estar disposto. E o que você tem é mais do que suficiente para você começar. Diz o texto que eles agora começaram a fazer e fizeram como o Senhor ordenou. Isso aqui é um outro princípio importante. Eu vou caminhando para o final, porque lá o relógio já está dizendo que é para eu terminar. Se não for para fazer exatamente como Deus mandou fazer, nem começa. Se você tiver uma Bíblia digital, que vai facilitar, e você ir lá no campo de pesquisa da tua Bíblia, e botar assim, tinha ordenado. Escreve lá, tinha ordenado. Vai vir uma série de referências sobre pessoas que fizeram exatamente como Deus tinha ordenado. Aí você vai ver lá, Gênesis capítulo 6, Noé, construção da arca.
Deus deu as diretrizes, deu as medidas, deu o plano, deu o projeto, deu tudo para Noé. E o texto vai dizer assim: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Você imagina construir um navio? Você que nunca foi um engenheiro naval, mas Deus te dá um plano de construir um navio, aí você resolve fazer do teu jeito. Qual é a chance disso dar certo? O que Deus te chamou para fazer, por mais que Ele te dotou de habilidade e destreza, você não é especialista nisso, você está especialista nisso. E existem coisas no meio do processo que o que vai te proteger é fazer exatamente como Deus ordenou, senão não vai dar certo. Até porque o que Deus te ordenou a fazer é processual, não é mágico, não é imediato. É mais ou menos como você traçar uma linha aqui. Se você não traçar ela exatamente reta, botar 1 grau, você não vai chegar no destino. Daqui até lá no final vai dar uma curva enorme. E nós somos tentados muitas vezes a começar do jeito que Deus quer e no meio do caminho ir fazendo do nosso jeito. Vai dar errado. Você vai ver lá, Moisés, e fez exatamente como Deus tinha ordenado. Você vai ver lá, Davi, e fez exatamente como Deus tinha ordenado. Você vai ver lá, Josué, e fez exatamente como Deus tinha ordenado. Aí você vai para o Novo Testamento, você vai ver lá referências, e os discípulos saíram e fizeram exatamente como Deus tinha ordenado. Se não for para fazer exatamente como Deus quer, nem começa a fazer. Porque do início ao fim é do jeito dele. Jesus não estava brincando quando disse assim, ó, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é. Esse é o dever. Nós muitas vezes queremos direitos do reino, o direito da promessa, o direito da bênção, o direito do usufruto, o direito da recompensa, e de fato, o direito da vida eterna, o direito de nos assentarmos com Ele em seu trono, como Ele assim também venceu e se assentou no trono do seu Pai, tudo isso é direito conquistado por Cristo para nós. De fato, o direito da herança é nosso. Mas e o dever da obediência? E o dever da santificação? E os deveres que o reino de Deus impõe a nós, como proteção para as nossas próprias vidas. Quando Deus dá uma ordem, Ele não dá uma ordem para tirar prazer, Ele dá uma ordem para preservar a vida. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os tempos e todas as eras, e Ele pode todas as coisas. E quando Ele diz, é para a proteção, para o desenvolvimento. Você vai construir uma arca, você está construindo algo poderoso que vai salvar você e a tua casa em nome de Jesus. Só que se não for exatamente como Deus ordenou, vai adernar, vai naufragar. Você talvez esteja vendo uma navegação simples, Deus está vendo já uma tempestade, o teu barco não está pronto só para navegar em águas tranquilas, ele está pronto também, se você fizer exatamente como o Senhor ordenar, para suportar ventos contrários, ondas maiores. Então faz exatamente como Deus ordenou. Se você colocar lá no teu campo de pesquisa, coração obstinado, obstinação, o que você vai ver lá? O povo de Israel, um povo obstinado e rebelde, se deram mal. Você vai ver Saul, um homem obstinado, se deu mal. Você vai ver Sansão, obstinação no coração, fazendo o que queria fazer e não como o Senhor assim desejava. Quase se lascou inteiro na vida, foi se acertar no finalzinho, morrendo. Estevão, em Atos capítulo 7, quando ele é apedrejado, antes de ser apedrejado, ele diz assim, ó, vocês são
um povo de coração obstinado e de ouvidos fechados, tal como foram os seus antepassados. E por que vocês resistem ao Espírito Santo? Paulo vai dizer aos romanos: vocês com o coração obstinado estão acumulando ira contra vocês mesmos para o dia da ira do Senhor. O que é o coração obstinado? O coração obstinado é o coração inflexível, é o coração intratável. A palavra obstinado, na Bíblia Sagrada, quando você vai ali, essa semana ainda ganhei uma Bíblia que tem ela é no original hebraico, grego, o aramaico, enfim. A palavra obstinado no grego, quando aparece a palavra obstinação, o significado da palavra é cabeçudo. Olhando para você agora, isso explica muita coisa. Fala, aquela coisa de pastor, vira para o lado e fala assim: deixa de ser cabeçudo. Deixa de ser cabeção. Aceita que dói menos. Faz de uma vez como o Senhor te ordenou a fazer. Como o Senhor estabeleceu. O plano do Senhor tem início, tem meio e tem fim. Jesus é o princípio, o caminho e o fim. Vai dar certo. E para finalizar, agora eu encerro. A Bíblia vai dizer algo extraordinário. Quando eles fizeram tudo isso que a gente está falando aqui, o texto vai dizer que chegou uma hora, Bezaliel e Aholiabe tiveram que parar o trabalho para ir lá reclamar para Moisés. Reclamar do quê? Falta de recurso? Não, excesso. Os caras tiveram que parar o trabalho para ir reclamar que tinha demais. Para de ofertar, para de mandar, para de enviar recursos, porque o que nós temos é mais do que suficiente para concluirmos a obra. Em nome de Jesus, deixa eu dar uma palavra para o teu coração. Vai chegar um momento que o que você vai ter será mais do que suficiente para você concluir o que Deus tem para a sua vida. Será mais do que suficiente. Eu tenho isso no meu coração desde que a igreja começou. Eu sei, eu tenho certeza que vai chegar um dia, eu vou subir nessa plataforma e vou dizer assim: ó, gente, pode parar que para que esse projeto que a gente está fazendo, a gente já tem mais do que o suficiente. Isso é uma construção. Isso é uma construção de confiabilidade mútua. Isso é uma construção de administração fiel daqueles que recebem as ofertas. Isso é uma construção de uma execução muito bem feita daqueles que estão no trabalho para não haver desperdício. Isto é uma construção de um Deus que está prosperando abundantemente a sua igreja. E a somatória de tudo isso vai chegar um momento que para aquilo que nós precisamos realizar, nós teremos mais do que suficiente. Eu sonho que nós vamos comprar esse prédio para nós fazermos as faculdades. O ano que vem nós vamos começar a faculdade de teologia nessa igreja. Nós vamos começar. Semana passada eu fui ministrar na escola Meu Cantinho. Elas são membros aqui da igreja, não sei se estão agora de manhã ou se vieram à noite. Se virão à noite. E lá na escola Meu Cantinho, eu fui fazer uma palestra de paternidade, e lá, da boca dela, ela falou assim: ó, meu Deus, a gente precisa comprar esse prédio, para a gente fazer uma escola lá dentro do prédio. Ou seja, eu estou vendo Deus colocar no coração das pessoas, saiu dela, da boca dela, o desejo de comprar isso aqui, para a gente fazer a escola, a educação, que está na nossa visão como igreja. Hoje o que nós temos? Uma palavra e a disposição. E a gente está fazendo com o que tem. Vai chegar o dia que nós teremos mais do que o suficiente para realizarmos tudo que o Senhor colocou no nosso coração. Isso vai acontecer a partir da prosperidade que Deus vai te dar. É por isso que dentro dessa igreja a gente não vende o evangelho. É por isso que eu sou contra a bilheteria. É por isso que eu sou contra constrangimento, imposição. Porque o texto vai dizer que eles vinham voluntariamente fazer. Se não partir da voluntariedade, nunca haverá a prosperidade real do Senhor. É a voluntariedade. Aqui nesse texto se cumpriu o que Jesus falou assim, ó: dei-vos será dado, boa medida, calcada, sacudida e
transbordante. O que é o transbordante? É ter mais do que o suficiente para fazer. Para mim o melhor exemplo, muitos conhecem, é o exemplo do pipoqueiro. Que quando você vai comprar um saquinho de pipoca, ele pega aquela pá que ele tem grande, joga a pipoca dentro do saco, pega uma outra pasada, joga dentro do saco, e aí você pensa, já tá bom. Ele, não, calma aí. Ele dá uma mexida assim, bate a pá em cima, ajeita a carga, e aí dá mais uma compensada, e aí ele vem com uma terceira pasada, e aquela terceira pasada enche o saco até a boca e cai pipoca para todo lado. Só que essa pipoca, ela não transborda para fora, ela transborda para dentro do saquinho para alimentar o próximo que virá. E esse é o projeto do Senhor. O transbordante é que vai cair sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida do próximo, sobre a vida do próximo, e todos serão abençoados. E todos serão contemplados. E aonde Deus está, todos são de fato alvos da graça, do favor, da misericórdia, da prosperidade, da bênção do Senhor. Você tem projetos que Deus tem para a sua vida, você tem projetos que Deus tem na sua vida para outras vidas, e é por isso que Deus vai te abençoar de maneira calcada, sacudida e transbordante. E vai chegar o tempo que você vai ter mais do que o suficiente, e o suficiente não será para desperdício, será para abençoar tanta gente. Coisas que você pode fazer e viver a verdadeira alegria, como diz a palavra do Senhor. A alegria maior está no dar do que no receber. É você poder ser instrumento de Deus na vida de pessoas, socorro, ajuda. É um pai que consegue abrir uma porta para um filho, de um negócio novo. É um marido que consegue favorecer a esposa. É uma esposa que consegue abençoar o marido. São vidas que a gente ama e que de alguma forma a gente pode contribuir para ver o desenvolvimento delas. Isto é transbordo. E só transborda quem tem mais do que o suficiente. Assim será sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra?